Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Continuando com as publicações das cartas do Monsenhor Viganò, trago hoje mais uma. Foi publicada no dia 4 de setembro no blog Stilum Curiae de Marco Tosatti. E eu fiz a tradução para o português a partir do inglês, e é o que trago aqui. Antes de seguir, gostaria de sugerir que você me siga no Telegram. Tenho duas contas no Telegram, uma referente ao meu canal principal, Desde Espanha, e outra ao canal secundário Limes Germânicos. Por que é importante seguir-me no Telegram, acompanhar-me, melhor dizendo, no Telegram? Porque esses canais no YouTube estão sendo uma e outra vez censurados, porque eu não trago outra coisa que a verdade que incomoda os senhores donos do YouTube. Então, a partir do momento em que me censuram aqui, aqueles que se interessam pelas notícias que eu trago aqui só poderão tê-las se estiverem no Telegram. Mas vamos aqui. Viganò, há um superdogma do Vaticano II, intocável. Caros amigos e inimigos de Stilum Curiae, diz Marco Tosatti em seu blog, apresentando esta carta de Monsenhor Viganò. Apresentamos aqui a resposta que o arcebispo Carlo Maria Viganò deu ao padre Raymond J. de Souza no debate em andamento sobre o Concílio Vaticano II. Aproveitem a leitura. E eu digo, Helga, que aqueles mais interessados em aprofundar nesta carta, dirijam-se à descrição deste meu vídeo se querem ter acesso a um glossário que provavelmente não prometo, prepararei para deixar aqui, já que há bastantes pontos nesta carta de Monsenhor Viganò que necessitam um conhecimento prévio de certos fatos e conceitos. Começo então a carta de Monsenhor Viganò. Há alguns dias, logo após outro artigo de tom semelhante ter sido publicado pelo padre Thomas Weinand, o padre Raymond J. de Souza escreveu um comentário intitulado A rejeição por parte do arcebispo Viganò do Concílio Vaticano II está promovendo o cisma? O pensamento do escritor é imediatamente expresso no subtítulo. Em seu último testemunho, o ex-núncio tem uma posição contrária à fé católica sobre a autoridade dos concílios ecumênicos. Posso entender que, de muitas maneiras, minhas intervenções podem provocar não pouco incômodo nos partidários do Vaticano II, e que questionar seu ídolo é razão suficiente para merecer as mais severas sanções canônicas depois de gritar contra o cisma. O incômodo deles é combinado com um certo mal-estar, ao ver que, apesar da minha opção de não aparecer em público, minhas intervenções estão despertando interesse e alimentando um debate saudável sobre o concílio e, de modo mais geral, sobre a crise da hierarquia eclesiástica. Não pretendo ter o mérito de ter iniciado essa disputa. Outros eminentes prelados e intelectuais de alto nível, antes de mim, destacaram questões críticas que precisam de uma solução. Outros mostraram a relação causal entre o Vaticano II e a atual apostasia. Diante dessas numerosas e bem argumentadas críticas, ninguém jamais propôs respostas válidas ou soluções compartilhadas. Pelo contrário, em defesa do totem conciliar, a única resposta é a deslegitimação do interlocutor, sua ostracização e a acusação genérica de querer atacar a unidade da Igreja. E esta última acusação é ainda mais grotesca quando vemos o quão, obviamente, os acusadores são canonicamente vesgos. Eles soltam o martelo de hereges contra aqueles que defendem a ortodoxia católica, enquanto se curvam em reverência aos eclesiásticos, religiosos da Sociedade de Jesus e teólogos que diariamente atacam a integridade do Depositum Fidei. Os dolorosos sofrimentos de tantos prelados, entre os quais destaca-se, sem dúvida, o arcebispo Marcel Lefebvre, confirmam que, mesmo na ausência de acusações específicas, há aqueles que conseguem usar a norma canônica como instrumento de perseguição do bem, dos bons, e, ao mesmo tempo, têm o cuidado de não usá-la com verdadeiros cismáticos e hereges. Como podemos esquecer, a este respeito, aqueles teólogos que haviam sido suspensos do ensino, retirados dos seminários ou atingidos por censuras do Santo Ofício, e que, precisamente por seus méritos,
entre aspas, mereceram ser chamados ao concílio como consultores e especialistas? Também devem ser incluídos aí aqueles rebeldes da teologia da libertação, que foram admoestados sob o pontificado de João Paulo II e reabilitados por Bergoglio, sem mencionar os protagonistas do Sínodo da Amazônia e os bispos do caminho sinodal, promotores de uma igreja nacional alemã herética e cismática, sem omitir os bispos da seita chinesa patriótica, reconhecida pelo acordo entre Vaticano e a ditadura comunista de Pequim. O padre de Souza e o padre Vainandi, sem entrar nos méritos dos argumentos que eu apresentei, que ambos descrevem desdenhosamente como intrinsecamente cismáticos, deveriam ter a justiça de ler minhas intervenções antes de censurar meus pensamentos. Nelas encontrariam menção ao trabalho doloroso que me levou a entender, apenas nos últimos anos, que eu fui enganado por aqueles que tinham autoridade e que eu nunca poderia imaginar que poderiam trair aqueles que depositaram sua confiança neles. Não creio que eu seja o único que tenha entendido esta fraude e a denunciado. Leigos, clérigos e prelados se encontraram na dolorosa situação de ter que reconhecer uma fraude que foi engenhosamente cometida, uma fraude que consistiu, na minha opinião, de ter recorrido a um concílio para dar aparente autoridade às iniciativas dos inovadores e obter obediência do clero e do povo de Deus. E esta obediência foi exigida pelos pastores, não permitindo nenhuma exceção a fim de demolir a Igreja de Cristo a partir de dentro. Tenho escrito e declarado muitas vezes que é precisamente em virtude desta falsificação que os fiéis, respeitosos à autoridade da hierarquia, não ousaram desobedecer em massa à imposição das doutrinas heterodoxas e dos ritos protestantizados. Entre outras coisas, esta revolução não foi realizada de uma só vez, mas de acordo com um processo, por etapas, no qual as novidades introduzidas ad experimentum foram mais tarde transformadas em norma universal, com giros cada vez mais apertados do parafuso. E também reiterei várias vezes que se os erros e pontos equívocos do Vaticano II tivessem sido formulados por um grupo de bispos alemães ou holandeses, sem lhes dar o manto de autoridade de um concílio ecumênico, eles provavelmente teriam merecido a condenação do Santo Ofício, e seus escritos teriam acabado no Index. Talvez fosse precisamente por essa razão que aqueles que perturbaram os esquemas preparatórios do concílio tomaram o cuidado, durante o reinado de Paulo VI, de enfraquecer a Suprema Congregação e abolir o Index Librorum Prohibitorum, no qual, em outros momentos, seus próprios escritos teriam aparecido. De Souza e Vainandi aparentemente acreditam que não é possível mudar a própria opinião e que é preferível permanecer no erro em vez de refazer os próprios passos. No entanto, esta atitude é muito estranha. Multidões de cardeais e bispos, padres e clérigos, monges e monjas, teólogos e moralistas, leigos e intelectuais católicos, todos se sentiram obrigados, em nome da obediência à hierarquia, a renunciar à missa tridentina e vê-la substituída por um rito copiado do livro de oração comum de Cranmer. Deitar fora tesouros de doutrina, moralidade, espiritualidade e um inestimável patrimônio artístico e cultural, obscurecendo 2000 anos de magistério em nome de um concílio que, além do mais, pretendia ser pastoral e não dogmático. Eles ouviram dizer que a Igreja Conciliar estava finalmente aberta ao mundo, despojada do odioso triunfalismo pós-tridentino, das incrustações dogmáticas medievais, das armadilhas litúrgicas, da moralidade sexofóbica de Santo Afonso, do nocionismo do Catecismo de São Pio X e do clericalismo da Cúria Pacheliana. Foi-nos pedido que renunciássemos a tudo em nome do Concílio Vaticano II. Agora, depois de mais de meio século, vemos que nada foi salvo do pouco que aparentemente ainda parecia permanecer em vigor. No entanto, se repudiar a Igreja Católica pré-conciliar, abraçando a renovação conciliar, foi saudado como um gesto de grande maturidade,
um sinal profético, uma forma de acompanhar os tempos, e finalmente algo inevitável e incontestável, hoje, repudiar uma experiência fracassada que levou a Igreja ao colapso é considerado um sinal de incoerência ou de insubordinação, de acordo com o adágio não voltar atrás dos inovadores. Naquela época da Revolução, dizia-se que era salutar e necessária, mas hoje a restauração é chamada de prejudicial e um prenúncio de divisões. Naquela época, nos disseram que podíamos e devíamos negar o passado glorioso da Igreja em nome do adornamento. Hoje, questionar algumas décadas de desvio é considerado cismático. E o que é ainda mais grotesco é que os defensores do concílio são simultaneamente tão flexíveis com aqueles que negam o magistério pré-conciliar, enquanto estigmatizam com a qualificação jesuítica e infame de rígidos aqueles que, por coerência com esse mesmo magistério, não podem aceitar o ecumenismo e o diálogo interreligioso que resultou em Assis e em Abu Dhabi, a nova eclesiologia e a reforma litúrgica agitada pelo Concílio Vaticano II. Tudo isso, é claro, não tem fundamento filosófico, nem sequer teológico. O superdogma do Vaticano II prevalece sobre tudo, anula tudo, cancela tudo, mas não se permite sofrer o mesmo destino. É precisamente isto que confirma que o Vaticano II, embora um concílio ecumênico legítimo, como afirmei em outro lugar, não é como os outros, pois, se este fosse o caso, os concílios e o magistério que o precederam teriam que ser considerados igualmente vinculantes, não apenas em palavras, impedindo a formulação dos erros contidos ou implícitos nos textos do Vaticano II. Civitas in se divisa. De Souza e Vainandi não querem admitir que o estratagema adotado pelos inovadores foi muito astuto para conseguir a aprovação da revolução por aqueles que pensavam estar lidando com um concílio católico, como o Vaticano I, num aparente respeito às normas, declararam que se tratava apenas de um concílio pastoral, não de um concílio dogmático. Isto permitiu aos padres conciliares acreditar que os pontos críticos seriam de alguma forma resolvidos, os pontos equivocados seriam esclarecidos, certas reformas seriam reconsideradas num sentido mais moderado. E embora os inimigos tivessem organizado tudo, até os mínimos detalhes, pelo menos 20 anos antes da convocação do concílio, havia quem acreditasse ingenuamente que Deus impediria o golpe dos modernistas, como se o Espírito Santo pudesse agir contra a vontade subversiva dos inovadores. Uma ingenuidade na qual eu mesmo caí, junto com a maioria dos meus irmãos e prelados, que foram formados e criados com a convicção de que aos pastores e ao sumo pontífice, em primeiro lugar, devíamos uma obediência incondicional. Assim, os bons católicos, por causa de seu conceito distorcido de obediência absoluta, obedeceram incondicionalmente a seus pastores. Eles foram levados a desobedecer a Cristo, precisamente por aqueles que tinham deixado bem claro quais eram seus objetivos. Mesmo neste caso, é evidente que o assentimento ao magistério conciliar não impediu a dissidência do magistério perene da Igreja. Na verdade, exigiu tal dissidência, como uma consequência lógica e inevitável. Depois de mais de 50 anos, ainda não queremos tomar nota de um fato incontestável, e que é a intenção de utilizar um método subversivo que até então havia sido adotado na esfera política e civil, aplicando-o sine glossa à esfera religiosa e eclesial. Este método, típico daqueles que têm, no mínimo, uma visão materialista do mundo, encontrou os padres conciliares que realmente acreditavam na ação do Paráclito despreparados, enquanto os inimigos sabiam como falsificar os votos nas comissões conciliares, enfraquecer a oposição, obter exceções aos procedimentos estabelecidos e apresentar uma norma como aparentemente inofensiva, a fim de, mais tarde, extrair dela um efeito perturbador e oposto. E o fato de que aquele concílio se realizou na Basílica do Vaticano, com os padres com mitra e capa, ou com o hábito coral, e João XXIII com a tiara e o manto,
foi perfeitamente coerente com a orquestração de uma cenografia especialmente desenhada para enganar os participantes e, de fato, tranquilizá-los de que, no final, o Espírito Santo iria remediar até mesmo as confusões do subsisted in ou os erros sobre a liberdade religiosa. A esse respeito, gostaria de citar um artigo que apareceu nos últimos dias em Sétimo Cielo, intitulado Historicizando o Concílio Vaticano II. Aqui está como o mundo daqueles anos influenciou a Igreja. Sandro Magister nos informa de um estudo do professor Roberto Peritti sobre o concílio, cuja leitura eu recomendo em sua totalidade, mas que pode ser resumido nestas duas citações. A disputa que está inflamando a Igreja sobre como julgar o Vaticano II não deve ser apenas teológica, porque, antes de tudo, o contexto histórico desse evento deve ser analisado, ainda mais para um concílio que, ao estabelecer sua agenda, declarou querer abrir-se para o mundo. Sei bem que a Igreja, como Paulo VI reiterou em Ecclesiam Suam, está no mundo, mas não é do mundo. Ela tem valores, comportamentos, procedimentos que lhe são específicos e que não podem ser julgados e enquadrados com critérios totalmente histórico-políticos, mundanos. Por outro lado, deve-se acrescentar, tampouco é um corpo separado. Nos anos 60, e os documentos conciliares estão cheios de referências a este efeito, o mundo caminhava em direção ao que hoje chamamos globalização. Já era fortemente influenciado pelos novos meios de comunicação de massa. Ideias e atitudes sem precedentes estavam espalhando-se muito rapidamente e várias formas de mimetismo geracional estavam surgindo. É impensável que um evento da amplitude e relevância do concílio estivesse ocorrendo no recinto da Basílica de São Pedro sem se medir com o que estava acontecendo. Na minha opinião, esta é uma chave interpretativa interessante para o Vaticano II, que confirma a influência do pensamento democrático no concílio. O grande álibi do concílio foi se apresentar como uma decisão colegial e quase plebiscitária para introduzir mudanças de outra forma inaceitáveis. Não foi, de fato, o conteúdo específico das atas, nem seu significado futuro, à luz do espírito do concílio, que esclareceu doutrinas heterodoxas que já estavam tecendo seu caminho através dos círculos eclesiais do norte da Europa, mas o carisma da democracia, feito quase inconscientemente pelo episcopado mundial inteiro, em nome de uma sujeição ideológica que naquele momento via muitos expoentes da hierarquia como quase subordinados à mentalidade da época. O ídolo do parlamentarismo, que surgiu da Revolução Francesa, que se mostrou tão eficaz em subverter a ordem social, deve ter representado para alguns prelados uma etapa inevitável na modernização da Igreja para ser aceito em troca de uma espécie de tolerância por parte do mundo contemporâneo com o que ainda era antigo e ultrapassado no que persistia em propor. Este foi um erro muito grave. Este sentimento de inferioridade por parte da hierarquia, este sentimento de atraso e inadequação às exigências do progresso e das ideologias, trai uma visão sobrenatural muito deficiente e um exercício ainda mais deficiente das virtudes teológicas. É a Igreja que deve atrair o mundo para si mesma e convertê-lo, e não vice-versa. O mundo deve ser convertido a Cristo e ao Evangelho, sem que nosso Senhor tenha que ser apresentado como revolucionário à la Che Guevara, e a Igreja como uma organização filantrópica mais atenta à ecologia do que à eterna salvação das almas. De Souza afirma, ao contrário do que eu escrevi, que eu chamei o Concílio Vaticano II de Concílio do Diabo. Gostaria de saber onde ele encontrou essas minhas palavras relatadas. Presumo que essa expressão se deva à sua tradução errada e presunçosa do termo conciliabolo, de acordo com sua etimologia latina, que não corresponde ao significado atual na língua italiana. Desta tradução errônea, ele infere que eu tenho uma posição contrária à fé católica sobre a autoridade dos concílios ecumênicos. Se ele tivesse tomado tempo para ler minhas declarações sobre este tema, teria entendido que, precisamente porque tenho a maior veneração pela autoridade dos concílios ecumênicos e por todo o magistério em geral, não sou capaz de conciliar
os ensinamentos mais claros e ortodoxos de todos os concílios até o Vaticano I com os ensinamentos equivocados e às vezes até heterodoxos do Concílio Vaticano II. Mas eu não pareço ser o único. O próprio padre Vainandi falha em conciliar o papel de vigário de Cristo com Jorge Mário Bergoglio, que é simultaneamente o titular e o demolidor do papado. Mas, para de Souza e Vainandi, contra toda lógica, pode-se criticar o vigário de Cristo, mas não o concílio, ou melhor, aquele concílio e somente aquele. Na verdade, nunca encontrei tal solicitude ao reiterar os cânones do Concílio Vaticano II, quando certos teólogos falam de um redimensionamento do papado ou de um caminho sinodal. Nem jamais encontrei tantos defensores da autoridade do Concílio de Trento, quando a própria essência do sacerdócio católico é negada. De Souza pensa que com minha carta ao padre Vainandi, eu procurei nele um aliado. Mesmo que fosse esse o caso, não creio que houvesse algo de errado nisso, desde que essa aliança tivesse como finalidade a defesa da verdade no vínculo da caridade. Mas, na realidade, minha intenção era o que afirmei desde o início, ou seja, tornar possível uma comparação a partir da qual se chegasse a uma maior compreensão da crise atual e de suas causas, de tal forma que a autoridade da Igreja possa se pronunciar sobre ela, sobre a crise, em seu tempo. Nunca me permiti impor uma solução definitiva, nem resolver questões que vão além de meu papel de arcebispo e que, ao contrário, são assuntos de competência direta da Sé Apostólica. Assim, o que o padre de Souza diz não é verdade, e muito menos o que o padre Vainandi incompreensivelmente me atribui, que me encontro no pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Talvez eu pudesse acreditar na boa-fé deles se ambos aplicassem a mesma severidade de julgamento a seus adversários comuns e a si mesmos, algo que infelizmente não me parece que vai acontecer. O padre de Souza pergunta, abre aspas, cisma, heresia, o trabalho do diabo, pecado imperdoável. Como é que agora tais palavras estão sendo aplicadas ao arcebispo Viganò por vozes respeitadas e cuidadosas? Fecha aspas. Penso que a resposta já é óbvia. Um tabu foi quebrado, e uma discussão sobre o Concílio Vaticano II, que até agora tinha permanecido confinada a áreas muito estritas do corpo eclesial, começou agora em grande escala. E o que mais perturba os apoiadores do concílio é a observação de que essa disputa não é sobre se o concílio está aberto a críticas, mas sobre o que fazer para remediar os erros e as passagens equivocadas nele encontradas. E este é um fato estabelecido, sobre o qual nenhum trabalho de deslegitimação pode agora ser empreendido. Magister também escreve isto em Sétimo Cielo, referindo-se à disputa que inflama a Igreja sobre como julgar o Vaticano II e às controvérsias que periodicamente são reabertas nos diversos meios de comunicação católicos, entre aspas, sobre o significado do Vaticano II e a ligação que existe entre aquele concílio e a situação atual da Igreja. Fazer as pessoas acreditarem que o concílio está livre de críticas é uma falsificação da realidade, independentemente das intenções daqueles que criticam sua ambiguidade ou heterodoxia. O padre de Souza afirma ainda que o professor John Paul Menan, no LifeSite News, supostamente demonstrou as fraquezas do argumento do arcebispo Viganò e seus erros teológicos. Deixo ao professor Menan o fardo de refutar minhas intervenções com base no que eu afirmo e não no que não digo, mas que é deliberadamente deturpado. Aqui também, quanta indulgência mostra-se aos atos do concílio e quanta severidade implacável àqueles que apontam as lacunas, a ponto de insinuar a suspeita de donatismo. Quanto à famosa hermenêutica da continuidade, parece-me claro que esta é e continua sendo uma tentativa, talvez inspirada por uma visão um tanto kantiana dos assuntos da Igreja, de reconciliar um pré-concílio e um pós-concílio como nunca antes havia sido necessário. A hermenêutica da continuidade é obviamente válida e a ser seguida dentro do discurso católico.
Na linguagem teológica, é chamada de analogia fidei, e é uma das pedras angulares às quais o estudante das ciências sagradas deve aderir. Mas a aplicação desse critério a uma rapax, que precisamente, com base em sua ambiguidade, conseguiu dizer ou implicar o que deveria ter condenado abertamente, não faz sentido, pois pressupõe como postulado a existência de uma real coerência entre o magistério da Igreja e o magistério, entre aspas, contrário a ele, que é ensinado pelas academias pontifícias e universidades, pelas cátedras episcopais e seminaristas e pregado a partir dos púlpitos. Mas embora seja ontologicamente necessário que toda verdade seja coerente consigo mesma, ao mesmo tempo não é possível falhar no princípio da não contradição, segundo o qual duas proposições mutuamente exclusivas não podem ser ambas verdadeiras. Assim, não pode haver hermenêutica de continuidade em apoiar a necessidade da Igreja Católica para a salvação eterna e, ao mesmo tempo, o que afirma a Declaração de Abu Dhabi, que está em continuidade com o ensino conciliar. Portanto, não é verdade que eu rejeito a hermenêutica em si mesma, mas somente quando ela não pode ser aplicada a um contexto claramente heterogêneo. Mas se esta minha observação se revelar infundada, e se eles quiserem demonstrar as lacunas nela contidas, eu mesmo terei o maior prazer em repudiá-la. No final de seu artigo, o padre de Souza pergunta, de maneira provocativa, abre aspas, sacerdote, curialista, diplomata, núncio, administrador, reformador, denunciante, whistleblower. É possível que ao final de tudo isso, herege e cismático sejam acrescentados a esta lista? Fecha aspas. Não pretendo responder às expressões insultuosas e gravemente ofensivas do padre Raymond K.M., certamente não adequadas a um cavaleiro. Um parêntese aqui, meu, Helga, para dizer que essa referência KM significa Knights of Malta, Cavaleiro de Malta, que é um título que tem esse padre Raymond, a quem Monsenhor Viganò está dando uma resposta com essa carta. O padre Raymond é um Cavaleiro de Malta. Em inglês, as iniciais KM. E Monsenhor Viganò diz, então, não? Volto um pouco, repetindo o que ele disse. Não pretendo responder às expressões insultuosas e gravemente ofensivas do padre Raymond K.M., certamente não adequadas a um cavaleiro. Limito-me a perguntar-lhe, a quantos cardeais e bispos progressistas seria supérfluo fazer a mesma pergunta, já sabendo que a resposta é tristemente positiva? Talvez, antes de assumir cismas e heresias, onde não há nenhuma, seria apropriado e mais útil combater o erro e a divisão onde eles se aninharam e se espalharam por décadas. Santo Pio X, ora pro nobis. 3 de setembro de 2020. São Pio X, Papa e Confessor. Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo.